Glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Não sou o único aqui que glorifica o nome do Senhor, né? Porque nós estamos aqui, estamos no nome de Jesus, trazidos pelo Espírito Santo para exatamente fazer isso, glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Nós temos muito o que fazer, mas a disposição está pouca, é ou não é? Tanta coisa que nós temos de fazer, que é consciência nossa. E se nós fôssemos julgar aos olhos de Deus como se fosse homem, nós iríamos reprovar todos nós. Não é verdade? Porque nós deixamos muito a desejar. Deixamos muito para fazer, para os outros fazerem e para Deus ser glorificado por causa do trabalho dos outros, menos o nosso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não envolvermos na obra com Deus, tendo Ele como companheiro, como diretor, como alguém que incentiva, que orienta, como alguém que sustenta, que dá força ao cansado, que levanta o abatido, que fortalece nos momentos difíceis, dá soluções novas. É Ele quem pode fazer isso, o homem não pode. Ninguém pode nos ajudar. Só Deus pode. E nós temos falado aqui sobre a solitude. Eu gostaria de comentar com você alguma coisa sobre os empecilhos ou os obstáculos para a solitude acontecer. A solitude, se for traduzir no popular, nada mais, nada menos do que ter um tempo dedicado para Deus. Só isso. E se nós fôssemos olhar para nosso dia a dia e julgar e definir qual é o tempo que nós temos dedicado para Deus, se nós fôssemos olhar com os olhos de Deus, sendo homens com os olhos de Deus, possivelmente a gente iria se envergonhar da gente mesmo. Não é verdade? Por que a gente iria se envergonhar da gente mesmo? Porque Deus nos fez com habilidade, com capacidade para viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus, porque Deus é sobrenatural. Ele é além do natural. Ele suplanta e muito toda a capacidade humana. Suplanta Satanás, suplanta todas as milícias celestiais juntas. Ele suplanta tudo porque Ele é o Criador do universo. Ele é o Senhor. E nós temos muitas dicas de Deus para podermos ter um relacionamento estreitado com Ele, que é o que Ele deseja. Um relacionamento estreito com Deus significa uma proximidade além do que os espíritos malignos possam querer ter, porque eles não têm mais. Nós temos a proximidade muito maior do que todas as milícias celestiais juntas, porque Ele habita dentro de nós. O seu Espírito foi colocado dentro de nós, para que a gente pudesse ter a natureza dEle, e tendo a natureza dEle, compartilhar com Ele da natureza dEle, ou seja, ter comunhão com Ele. Não é? Então eu quero compartilhar com você rapidamente um texto aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10. Texto bem conhecido e que merece um pouquinho de reflexão. 2 Coríntios 10, de 3 até 6. Todos encontraram? Ou vai projetar? Já projetou? Amém. Como são 4 versículos, eu vou ler 2, os irmãos vão ler 2. Combinado? Amém ou não? Amém. Um soldado, o pastor Roberto conhece bem isso. Um soldado, quando entra um superior dele, especialmente quando vai fazer uma revista à tropa,
Você sabe qual é a atitude que um soldado deve ter? Deve estar em posição de descanso ou de sentido, de atento, de compenetrado? De sentido, não é? Não é isso, pastor Roberto? De sentido, tem que ter sentido. Se o superior falar, pode descansar, aí ele fica à vontade. Mas se não, ele vai olhar se tem rugas, se tem sujeira, se tem o que for nos paramentos do policial ou do soldado. Se tiver ruim, tem superior que manda sair do regimento lá, do pelotão, vai arrumar a sua roupa primeiro. Tem uns que são condescendentes, né? Tem outros que não, tem outros que dá punição mesmo. Porque tem que aprender. E o Filho de Deus não se disciplina nisso porque Deus deixou o livre-arbítrio para a pessoa fazer se quiser. Se quiser crescer, muito bem, mas Deus deu de graça algo que todo homem deveria valorizar, que é poder entrar diante do trono de Deus e receber da fortaleza da presença de Deus e poder distribuir isso na terra e mostrar que o poder de Deus está inerente no homem e na mulher de Deus. Então, aqui no capítulo 10, nos versos 3 até o verso 6, eu gostaria que você participasse comigo, em nome de Jesus, ficasse de pé, vamos fazer de conta que nós estamos num pelotão, e Jesus está chegando aqui, e Ele vai querer passar todos nós sob revista. Amém? Não precisa tremer nas bases. Ele não vai julgar você. Ele vai apenas te falar o que precisa melhorar. Ele é bom demais. O tempo todo ele é bom. Não é verdade? Então, no verso 3, eu vou ler, você lê o próximo, até o 6. Amém? Se você quiser lendo aqui, pode ler, eu vou ler na minha Bíblia. Verso 3 diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quarto. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 6. Amém. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, porque o Senhor aprouve nos colocar na Tua presença hoje. Nos manteve vivos nessa terra para termos esse momento. Por isso nós queremos te pedir agora, nesse instante, que o Teu Espírito Santo, sim, que o Senhor designou para habitar e fazer morada em cada um dos Teus filhos e filhas, que nessa hora Ele tenha completo domínio sobre a mente, os pensamentos, as emoções, a vontade de cada um de nós, para que o Senhor possa ter a primazia o tempo todo, aqui dentro deste santuário, como também no lugar que o Senhor nos conduzir. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você quiser se sentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Como disse, um tema que nós colocamos nessa noite, já que estamos falando sobre solitude, disposição para estar entrando na presença de Deus, foi o que Jesus conquistou, que está escrito lá em Hebreus 10, né? Nós não precisamos agora temer nada, porque já foi aberto um novo e vivo caminho, e que nós temos acesso ao trono de Deus, deliberado por Deus e confirmado por Jesus. E se Ele confirmou isso, ninguém, nenhum homem, nenhum ser espiritual, celestial, pode revogar isso. Porque foi Deus que deliberou. Deus que determinou que fosse assim.
Por isso, eu e você, o Filho de Deus e a Filha de Deus, é privilegiado por Deus, por ter a natureza dele, por ter a vida dele fluindo através da sua e da minha vida. Vale a pena servir esse Deus. Amém? Queridos, como esse tema, ele está ligado àquilo que nós, como cristãos, deveríamos ter como prática o tempo inteiro. Nós deveríamos ter a prática de adentrar ao trono de Deus, ter acesso a Deus todos os dias, de preferência a cada momento livre que você tiver no dia. Se puder fazer isso, é o que seria ideal para nós e esperado por Deus. Porque Deus deseja isso. Deus deseja que nós tenhamos momentos de solitude, né? Momentos que a gente vai parar para falar com Deus e vai calar para ouvir a Deus. Esse diálogo não é um monólogo, esse diálogo é que nos edifica e que nos fortalece e que nos dá tudo isso que foi descrito aqui por Paulo. Nós somos capazes de destruir fortalezas, anular sofismas e de punir toda desobediência quando nós conseguimos levar nosso pensamento cativo a Cristo. De tal maneira, quando fala cativo a Cristo, não é ficar pensando em Cristo, é associar a nossa obediência com a obediência de Cristo ao Pai. Jesus obedeceu a Deus, o Pai, de uma maneira totalmente inabalável, completamente obediente a Deus. Até a comida dele era fazer a vontade do Pai, como ele declarou. E nós, como feitos à imagem e semelhança dele, alvos da graça de Deus, por Cristo Jesus, deveríamos adotar um estilo de vida parecido com o que Jesus tinha, de estar se isolando, de estar se afastando de multidões, de estar tendo um tempo a sós com o Pai, para falar com o Pai, para ouvir o Pai e para trazer para aqueles que seriam seus seguidores, ou que são seus seguidores. Hoje em dia, por exemplo, somos seus seguidores. Amém? Então, se nós entendermos que nossa mente... Quem aqui nasceu num berço evangélico, ou num lar evangélico? Alguém nasceu num lar evangélico? Aqui? Amém? Desde então que vocês nasceram, continuam aos pés de Jesus ou teve altos e baixos? Teve altos e baixos? É preciso assumir que teve, né? Porque às vezes a gente ignora os baixos e só fala dos altos, né? Mas não, sinceros na presença de Deus, entende e envolve ter altos e baixos. Por quê? Nos baixos é que nós precisamos de Deus. Quando a gente está em alta, ou seja, com Deus, a gente não vai sentir muita falta não, mas quando a gente está no baixo, a carência é muito grande, né? E a gente acha que não tem mais solução para a gente, é ou não é? E nesses pensamentos, quando a gente entende que esses que nasceram num lar evangélico estão isentos de terem tido a sua mente dominada pelo inimigo, estão enganados. Eu fui conhecer o evangelho com quase 30 anos de idade. Já tem quase 40 que eu estou aos pés do Senhor, creio, não vou nem dizer aos pés do Senhor, mas crendo nele e trabalhando para ele. Mas aqueles que, como eu, conheceram a Cristo depois, teve a sua mente dominada por Satanás, o príncipe desse mundo, por muito tempo. E muitas barreiras, muitas sofismas, muitas fortalezas foram levantadas. É ou não é? Quando, na antiguidade, quando uma cidade queria ser uma fortaleza, ela fazia muralhas em volta, é ou não é? Porque as muralhas, para se adentrar a cidade, teria que destruir as muralhas, teria que dar fim dos atalaias, que é aqueles que ficavam nas torres de vigia lá, né?
homens de guerra, conhecedores de guerra, e eles precisavam ser dominados ou atingidos para poder os inimigos subir a muralha ou destruir as muralhas. O povo de Deus não precisou destruir as muralhas, né? Deus destruiu para eles, né? Graças a Deus, em Jericó. Mas foi algo sobrenatural, porque Deus orientava aquele povo naquela época. Então, da mesma forma, a nossa mente, ela também existe muralhas ao redor. São muralhas que o inimigo trabalhou e levantou, e por essas muralhas existirem, o amor de Deus, a mensagem do Evangelho, de libertação do que vem pelo Evangelho, precisa penetrar essas muralhas. E essas muralhas são os sofismas, são as fortalezas que são levantadas na nossa mente. E agora não é Deus que vai quebrar para nós, Ele pode até quebrar. Vai depender de nós para que Deus possa quebrar essas muralhas e fazer com que tenhamos de novo comunhão com Ele. E essa comunhão é os momentos de solitude. É onde nós comungamos com Deus. Quanto mais comungamos com Deus, mais fortalecidos somos. A atitude de Deus, a ação de Deus em favor meu e teu, em nosso favor, foi que Ele enviou a vida dele para dentro de cada um que se chamasse seu filho, sua filha. Porque a única forma de que Satanás não recupere aquele domínio que ele teve. Porque Satanás não para. Quem nasceu no berço evangélico, desde o seu nascimento, Satanás já queria dominar sua mente, já queria trabalhar. E quantos nasceram no lar evangélico e hoje estão no mundo? Quantos nasceram no lar evangélico, afastaram-se do caminho de Deus, andaram por muitos outros caminhos e depois entenderam que verdadeiramente o único caminho que existe é Jesus, não tem outro. Aí acabaram voltando. Mas não quer dizer que estão isentos, porque voltaram, não estão isentos da batalha. Porque o campo de batalha é a nossa mente. E agora, nessa época principalmente, todo mundo está falando em batalha, em guerra. Até pouco tempo não se falava muito em guerra e em batalha espiritual. Porque agora o inimigo está mostrando as garras. O inimigo está mostrando que ele está aí, não é para brincar não, é para poder reaver o que ele perdeu. Quando Satanás roubou a comunhão do homem com Deus, ele passou a exercitar na mente do homem o que ele queria. É uma ofensa, é uma falta de perdão, os sofismas, as mentiras, os estilos de vida, os hábitos adquiridos, tudo isso são coisas que o inimigo levantou para quê? Para que mantivesse o homem ocupado aonde? Na esfera terrena. Tudo que o inimigo trabalha, queridos, é para manter a natureza humana em atividade. A natureza humana, quando fala natureza humana, fala-se de natureza pecaminosa, que Satanás instituiu no homem lá no Éden ainda. Quando ele roubou a comunhão com Deus, ele instituiu na mente do homem os seus planos, os seus projetos e as suas ocupações, para que o homem não tivesse tempo de refletir. E é o que ele faz hoje. Se você pensar bem, quanto tempo você tira para ter um momento de solitude? Ou estar solícito para falar e ouvir a Deus? Falar com Deus e ouvir a Deus. Você pode contar nos dedos de uma mão o tempo que você tira para falar com Deus. Ou não dá nem para contar nos dedos de uma mão só, porque você não tira nenhum momento. É ou não é? Estou falando mentira, não. Só tem tempo. Não tem tempo. Hoje em dia é isso, eu não tenho tempo. O tempo está escasso. Por que está escasso? Porque Satanás está roubando. Uma frase que Luiz Hermínio falou há muito tempo, e eu e o pastor Roberto estávamos presentes, e ele falou, se o diabo não puder te parar, ele vai te ocupar. Se ele não puder tirar o seu tempo com Deus, ele vai te ocupar para você não ter tempo com Deus.
E aí o que ele faz? Ele vai conseguir te dominar, não a mente, mas ele vai conseguir te dominar, não te deixando ter tempo com Deus, porque aí você não vai falar com Deus e não vai ouvir a Deus. Mas o seu pensamento pode estar muito ligado a Deus, mas é questão de tempo. Isso pode esfriar. A Bíblia nos chama atenção para isso. A apostasia está chegando aí. E pode alcançar muita gente que não pratica a solitude, os momentos com Deus. Os sofismas podem ser esses estilos de vida, hábitos, pensamentos tradicionais que o inimigo lançou na sua mente e não sai mais, porque você já habituou a pensar neles. Você já habituou a pensar neles. Então é preciso entendermos que eu preciso vigiar, porque Jesus orientou isso. Eu preciso vigiar, para não cair em tentação. E a tentação é exatamente essa. Não te deixar ter tempo para falar com Deus, para ler a Bíblia, meditar nela, que foi uma ordem que Deus deu para Josué e que serve para todos nós. Medita nela 24 horas por dia. Porque aí inclui a noite também, né? Noite e dia. Então, queridos, não adianta eu evangelizar, não adianta eu fazer obras imensas, faraônicas, se eu não tiver tempo com Deus para falar com Ele e receber a orientação dEle. Receber dEle direções. Porque quem toma direção por si próprio está se afastando de Deus. Quem toma direção segundo o seu coração está se afastando de Deus, de um coração enganoso, desesperadamente corrupto, diz Jeremias, no capítulo 17. Verso 9. Ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Eu posso pensar, estou muito bem com Deus, que o meu pensamento não sai de Deus, mas eu não leio a Bíblia, não oro, não tenho tempo de solitude, não falo com Deus, não escuto Deus. Ei, o Espírito Santo mora dentro de você e de mim. Então nós temos que dar glória a Deus toda hora, pensar toda hora, falar com Ele toda hora. Eu às vezes estou andando na rua, andando de bicicleta ou a pé, ou até de carro mesmo. De carro tem que ter mais cuidado para não ser absorvido pelo pensamento e perder a noção de onde está. Aí é perigoso. Mas estou pensando em Deus. Numa das minhas devocionais essa semana, eu estava agradecendo a Deus. Meu Deus, a família que eu tenho, o privilégio que eu tenho de estar falando sobre Deus, sobre as coisas do Senhor, sobre a palavra dEle, que vivifica o espírito das pessoas, que fortalece na dificuldade, que fortalece em toda batalha, em toda condição que o homem tiver. Puxa vida, eu não sou digno de ter tanto privilégio, tanta graça na minha vida. Ter o pai que eu tenho, que está ali, 93 anos de idade. Queridos, você já agradeceu pela tua família hoje? Já agradeceu pelo teu cônjuge, pelos teus filhos? Já agradeceu a Deus pela graça que não te deixa ser acometido por uma dengue, não te deixa ser acometido pelo chikungunya, não te deixa ser acometido por um câncer, não te deixa ser acometido por uma fibromialgia, não te deixa ser agredido por uma enxaqueca? Já agradeceu a Deus por isso? Agradeça a Deus pela enxaqueca que você tem, se tiver. E se aparecer essa enxaqueca, agradeça a Deus e fale: Deus, eu te louvo porque essa enxaqueca não vai ficar comigo. É questão de fé, queridos. Ou eu me acomodo, ou eu declaro o contrário daquilo que eu estou sentindo ou vendo. Amém? Muitas vezes, queridos, nós deixamos essas muralhas serem levantadas na nossa mente, e quando a gente quer falar com Deus, parece que Deus está tão longe, tão distante. Parece que Deus não quer me ouvir. Parece que Deus não quer falar comigo. Quando Ele diz na palavra dEle, Ele está sempre conosco. Tanto é que Ele enviou o Espírito Santo para provar isso. Eu preciso valorizar momentos com Deus.
Eu preciso ter momentos com Deus. Eu preciso estar à disposição de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus na minha vida, porque assim eu vou entender que eu fui chamado não para ser o maioral, mas para ser um servo, para servir, amar os que me maltratam, amar aqueles que me desprezam, amar aqueles que não dão bola para mim, amar aqueles que nunca ouviram falar de amor, nunca sentiram amor por ninguém e nunca sentiram-se amados por ninguém. Falar é fácil, muito fácil, e especialmente falar daqui. É fácil. Eu não estou na pele de nenhum de vocês, mas uma coisa eu sei, eu preciso amar. Eu preciso deixar Deus amar através de mim. E eu só faço isso quando eu tiver ouvidos para ouvir. Quando eu tiver boca para falar na hora certa. Quando eu tiver vontade de falar, mas me calar pelo bom senso espiritual. Para ouvir alguém falar em nome de Deus para mim, ou o próprio Deus falar comigo na sua palavra, ou audivelmente. E então, eu vou notar a diferença. Sabe, queridos, os momentos de solitude, você não vê diferença nos primeiros dias. No primeiro encontro, no segundo, no terceiro, num mês, 2 meses. Quando é no terceiro mês, tem um acontecimento com você, e acontece aquilo, você tem uma reação, ou deixa de ter alguma reação, e você pensa, por que eu agi assim? Aí o Espírito Santo vai te lembrar, sabe por quê? É o tempo que você andou comigo. É o tempo que você tirou para me ouvir. É o tempo que você tirou para falar comigo. Para expor os seus anseios, suas dificuldades, suas limitações, suas incapacidades. Para tirar tudo aquilo que é a ansiedade da tua alma e colocar sobre mim. O Espírito Santo falando, né? E é o que Paulo diz em Filipenses 4. Quando eu consigo fazer isso no momento de solitude, falei e ouvi. Dei um tempo para Deus falar. E quando acontecer isso lá na frente, você vai associar tudo isso que aconteceu. E aí Filipenses 4:7 diz: a paz que excede todo entendimento guardará a tua mente e o teu coração. É assim que acontece com aqueles que praticam solitude, tempo com Deus, praticam momentos para falar e ouvir com Deus. Aí eu vou crescer espiritualmente e vou ter cumprido em mim o que diz em Romanos 12, 1 e 2. E lá diz, eu vou perguntar antes de falar, já colocou lá? Já. Mas quem gostaria aqui de ser transformado? Transformado em quê, pastor? Num verdadeiro filho, numa verdadeira filha de Deus, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, um homem e uma mulher que tem ouvidos para Deus, que fala com Deus, mas tem ouvidos para ouvir, e um coração disposto, inclinado a obedecer, a aprender com Deus. Isso é querer ser transformado. E é isso que diz aqui, ó. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso nós fazemos aqui quando viemos aqui. Nem todos apresentam o corpo como um sacrifício vivo. Na verdade, marcam mais presença só do que apresentam um culto racional a Deus. Mas não podemos julgar uns pelos outros. Temos que entender que Deus vê o coração. E Ele que responde segundo o coração de cada um. Amém? Verso 2. E não vos conformeis com este século. Decido mudar a minha mente. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, você precisa, todo cristão precisa decidir isso aí. Precisa apresentar-se a Deus
não apenas trazendo o seu corpo físico, mas trazendo corpo, alma e espírito. Desejosos de uma mudança onde o Espírito Santo estará no domínio da sua mente, da sua vontade, das suas emoções, de todo o seu coração. Aí sim, nesse ponto, começa-se a presenciar, a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso não é só teoria não, queridos. Isso é prática. Solitude é prática. Amém? Quer derrubar os sofismas, as fortalezas, as muralhas da sua mente? Então pratique a solitude. Comece a falar com Deus hoje. Chega na tua casa e tira lá 10 minutos. Fala com Deus e tira mais 10 minutos para ouvir a Deus. Ele vai falar com você. Se não falar hoje, fala amanhã. Se você não parar de ter solitude, ele vai falar depois da manhã também. É assim que Deus age. Primeiro, ele sonda o seu coração. Depois, ele abre o coração para você, que é a vontade dele. Amém? E nós estamos num culto de oração para podermos usufruir desses momentos, ainda que não seja particular, momentos de solitude comunitária, se é que podemos falar assim, né? Onde nós juntos entramos na presença de Deus e já daquilo que ouvimos da sua palavra, nós podemos ter certeza que Ele ouviu tudinho e que Ele já definiu para a vida de cada um de nós qual é o nosso futuro. Ele já tem definido isso. Ele já tem definido isso, mas nós não. Nós não temos. Por isso você quer mudança, trate de falar com Deus. E Ele vai falar com você, com certeza. Você pode ficar de pé e nós vamos orar. Em nome de Jesus, viemos aqui para isso. O nosso Deus é bom o tempo inteiro. E o tempo inteiro, Ele está preocupado com você. Como você vai se sair? Como você vai estar quando o filho dele chegar aqui? Ele olha para mim, olha para cada um de nós, e se ele pudesse pensar como nós, ele iria pensar assim: graças a ele, que o pensamento dele é infinito. O pensamento dele não tem limites. É o que foi dito no domingo aqui. Ter momentos de solitude, queridos, é ter contato com aquele que é infinito. É com o Criador do universo. É entrar na dimensão, na esfera espiritual que abrange toda a criação, todo o universo. Porque vai ter contato com Ele, o Criador. Amém? Que você deseje isso. Você busque isso na tua vida. E se precisar de auxílio, peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Ele não nega. Ele nunca negou fogo, né? Nem o fogo de Deus para queimar as impurezas e nem a ação para te ajudar cada um de nós. Amém ou não amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos estar orando por esses pedidos que estão aqui. Para quem não conhece, são pedidos de cura, de restauração de relacionamentos, de casamento, de família, de filhos, drogados, libertação, pessoas cancerosas, pessoas com fibromialgia, pessoas com doenças nos ossos, doenças julgadas pelos homens incuráveis. Deus é um Deus que não é Deus do impossível. Ele é Deus que desfaz o impossível para nós. Para Ele não há nada impossível. Amém? Então, gostaria que você pudesse crer que aqui está, aqui. Se você tem algum pedido para colocar aqui, pode colocar também. A Márcia está ali atrás, tem os papeizinhos que podem ser preenchidos
rapidinho, é um xizinho que você já coloca ali nos pedidos que tem, se não tem, você escreve embaixo a causa da sua petição, e com certeza Deus vai ouvir nossa oração quando colocarmos aqui. Amém? E se vai ouvir a nossa oração, nós podemos ter certeza que é para a glória do nome dEle. Quando Ele ouve e atende, é para glorificar o nome dEle. Amém? Então, se você pode colocar aqui, mas nós vamos orar e do seu lugar, você pode colocar diante de Deus o seu cálice, que é o seu pedido aí. Depois você pode colocar o papelzinho aqui, mas já de antemão sua oração, seu pedido já vai estar incluído nessa oração. Amém? Não precisa pensar que você está preterido, porque Deus não faz preterição de ninguém. Ele realmente ama a todos que esperam nele. Estenda sua mão para cá, esses pedidos, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Pai Santo, aqui estão tantos pedidos, ó Pai. E aqueles que apresentaram ao Senhor seus pedidos desde agora, com certeza não estão sem ser notados pelo Senhor. Mesmo não estando aqui no altar do Senhor, mas está no altar do coração. Então, meu Deus, contempla cada pedido, Senhor, de casamento, de libertação de filhos e filhas das drogas, ó Deus, de libertação de mentes retrógradas, mentes escravizadas, mentes que trazem doenças que não existem. Ó meu Deus, é o Senhor quem pode desfazer tudo isso. Em nome de Jesus, pessoas com depressão, pessoas com câncer, pessoas com doenças que são chamadas incuráveis, ó Deus, pessoas que são opressas pelo diabo, pessoas que estão dominadas pelo inimigo, Senhor. Tu podes desfazer tudo isso, porque compete ao Senhor fazer com que o teu nome seja glorificado, pois o Senhor zela pelo teu nome, Pai, e nós queremos zelar também pelo nome do Senhor em nossas vidas, pelo nome do Senhor na vida da tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Toma nessa hora cada um dos pedidos que estão aqui e aqueles que colocaram esses pedidos aqui, ó Pai, e aqueles que ainda vão colocar. O Senhor esteja abençoando-os e respondendo-os na medida da sua fé. O Senhor esteja respondendo, Pai Santo, para que possam atribuir a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração que nós prestamos a Ti, ó Deus, que seja no Espírito, que seja de homens e mulheres que temem e glorifiquem Teu nome aqui nessa terra, Pai. No nome santo e precioso de Jesus, nós agradecemos pelas bênçãos que o Senhor vai estar destinando aos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Nós vamos orar agora. Muitas são as lutas que nós travamos. E eu espero que, se não todos, a grande maioria que adote um estilo de vida de ter momentos de solitude com Deus. Porque os dias maus estão chegando. E nós não podemos esperá-los chegar para ter momentos de solitude. Temos que ter momentos com Deus agora, para quando eles chegarem, nos encontrar firmes e inabaláveis com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a tua vida, realmente por Ele, nessa terra, aquilo que nessa terra nós é que temos que fazer, com a ação, com o dinamismo do Espírito Santo em cada um de nós. Nós somos fortalecidos quando temos convívio com Ele. E eu convoco você a ter esse convívio com o Espírito Santo e permitir que Ele dirija a tua vida, dirija os momentos que você vai ter com Ele,
que ele possa clarear pensamentos tradicionais trazidos pelo inimigo, que você tem dificuldade para mudar. É muito difícil quebrar hábitos tradicionais de muito tempo, é ou não é? Muito difícil quebrar. Muito difícil quebrar, tirar pensamentos que estão na nossa mente e que nós achamos que não é mais possível retirá-los. Mas o Espírito Santo que está em você, está em cada um de nós, ele dá a orientação devida. E ele diz, é possível. Confie em mim. Ande comigo. Vamos juntos nessa. E você vai ver que aquilo que parecia impossível não é mais dificuldade para você. Quando você está ligado nele. Quando você estiver com o coração ligado nele. Amém? Alguma dificuldade?